É 23 de abril, 8h40. Tá certo? Neste exato momento, o Deus para quem cantamos e de quem falamos se faz presente na Europa, na África, na Ásia, na América do Norte, na Oceania, e está presente aqui também. Eu vou ser muito sincero contigo. Tem um monte de coisa que eu gostaria de dizer para você nessa noite que eu não posso dizer. Por exemplo, você está passando uma dificuldade financeira. Eu gostaria de dizer para você, quando você chegar na sua casa, teu problema financeiro vai estar resolvido. Eu gostaria de te dizer isso. E eu sei que Deus pode fazer isso, se Ele quiser. Eu poderia dizer a alguém que está enfermo: olha, quando você estiver indo para a sua casa, você vai ser curado. Eu gostaria de dizer isso. Eu sei que Deus pode fazer, e se Ele quiser, Ele faz mesmo. Mas eu não posso dizer algo em nome de Deus que Deus não me disse a dizer. Mas eu posso repartir e dividir no meu coração com você a respeito da convicção de que tenho, que a despeito de qualquer circunstância difícil ou adversa, nada muda a essência de Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. O nosso Deus é fiel para conosco quando a gente está num dia muito bom, ou quando a gente atravessa um momento de adversidade. Porque a fidelidade e a bondade do Senhor não depende de nós. Ele é isso, isso faz parte do caráter de Deus. Ele é bondoso. E há quem fique esperando algum milagre acontecer ao longo do dia para render graças e louvores ao Senhor. Eu preciso te lembrar, se você precisa de que algum milagre a mais aconteça na sua vida para que você glorifique o Senhor, eu vou te dizer, eu vou te lembrar que milagres de Deus aconteceu sobre a sua vida e sua casa hoje. Quando você despertou do seu sono, você estava respirando. Isso é fruto da misericórdia do Senhor que foi renovada sobre as nossas vidas. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Mas me parece que é mais fácil a gente cantar para o outro isso, né? Tipo assim, o teu amigo está com uma dificuldade, aí você canta para ele: olha, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. É mais fácil dizer para o outro, mas quando a gente está vivendo um problema, nem sempre a gente consegue trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A palavra de Deus é o que nos dá esperança. E o meu convite para você que me ouve aqui hoje na cidade de Penápolis é que nós possamos trazer à nossa memória a cada dia, a cada manhã, aquilo que de fato nos dá esperança. A palavra do Senhor. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele é fiel em nossas vidas. Tem uma canção muito antiga que eu aprendi quando eu era ainda muito novo. Hoje eu tenho 40, mas eu aprendi essa canção desde pequeno. E essa canção é incrível porque ela fala a respeito de algo que é verdadeiro. Ela fala sobre a fidelidade de alguém que nunca mudou. Deus não precisa ser melhor para a gente hoje, porque Ele sempre foi perfeito. Não há melhoramentos a serem feitos nele, porque Ele é perfeito durante toda a eternidade. E a gente pode erguer o som da nossa voz. Se você quiser, você pode fazer isso comigo, em reconhecimento à fidelidade do Senhor, e cantar em alto e em bom som, e acima de tudo com o seu coração, a seguinte canção assim: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, a tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Olha o que Deus tem para a tua vida nessa noite, para as nossas vidas. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce
mercê me sustenta e me guarda. Eu busco tempo para tantas coisas. Você quer se assentar? Fica à vontade. Se a moçada que estiver aqui na frente, você se incomoda de a gente ficar aqui pelo chão mesmo? Pode ser? Sentar um pouquinho para não atrapalhar o pessoal do fundo também. Você pode se assentar. Mas continue adorando o nome do Senhor neste lugar. Que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa noite. A canção diz assim, olha: eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo, e em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho, e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo. De que vale ao homem, a qualquer homem, ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder? Misericórdia, Senhor. Nos livra da tentação de sermos apenas bons ouvintes da Sua palavra. Que sejamos praticantes de tudo o que ouvimos e aprendemos de Tua parte, Senhor, em nome de Jesus. Ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe a história do filho pródigo, quando tão perto na casa do Pai teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo. Sabe que às vezes eu canto essa canção em alguns lugares, e já aconteceu no final do culto, alguém vem me procurar e fala assim: ô Baruch, em quem você se inspirou para escrever essa música? Quem que estava sem tempo para Deus? E a resposta normalmente surpreende as pessoas, porque a minha resposta é muito sincera acerca disso. Quando me perguntam em quem eu me inspirei para escrever essa canção, e a minha resposta é: eu me vi no espelho.
eu olhei para a minha vida e percebi o quão perdido eu estava. Às vezes trabalhando para Deus inclusive, mas me relacionando pouco com Ele. Eu sei que é maravilhoso fazer algo para o Senhor, mas nada se compara a ter um relacionamento íntimo com Ele. Tem gente que quer suprir a falta de relacionamento com realizações, e Deus nunca nos pediu isso. Deus nunca disse a ninguém: olha, não importa que vocês não se relacionem comigo, desde que vocês façam algo em meu nome. Eu estava perdido, mesmo no meio das minhas viagens, mas a misericórdia do Senhor me alcançou e eu percebi: uau, isso precisa ser mudado. E é incrível porque quando a gente percebe um erro em nós e a gente não dá conta de resolver, é o próprio Deus quem nos capacita a mudar o rumo da história. É Ele quem luta as nossas guerras, aquelas que a gente não consegue lutar. Esse Deus é simplesmente maravilhoso. Eu amo Jesus Cristo porque primeiro Ele me amou primeiro, isso já seria motivo suficiente para amá-lo de volta. Mas a forma como Jesus, enquanto esteve aqui como homem, a forma como Ele tratava as pessoas, Ele se aproximava dos excluídos da sociedade. Jesus não fazia parte daquela turma da escola que faz bullying com as pessoas. Se alguém se reunia para zoar e para tirar sarro da cara de alguém, Jesus saía dessa roda, porque não era isso que Ele veio fazer. Ele era aquele que surpreendia os mestres da lei e os religiosos da época, e se aproximava de leprosos para trazer e fazer por eles os chamados milagres messiânicos, aquilo que só Deus podia fazer. Jesus é aquele que se aproxima da mulher com quem ninguém quer conversar. E eu quero compartilhar com vocês um texto de forma muito rápida. Eu nem saberia fazer isso de forma demorada. Eu não sei pregar de forma longa. Eu não sei fazer isso. Eu louvo a Deus por quem consegue falar por muito tempo. É uma bênção. Mas eu tenho falado de maneira muito simples. Mas eu queria compartilhar um texto com vocês da palavra do Senhor. Você quer ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Amém? Eu vou compartilhar um versículo apenas, e depois a gente vai conversar um pouco a respeito dessa história. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Esse texto é muito incrível, irmãos. Eu não estou fazendo média com você quando eu falo que eu admiro quem Jesus é, mais do que o que Ele pode fazer. A história vai dizer que Jesus está ensinando, e os mestres da lei, aqueles que se acham demais, aqueles que olham todo mundo de cima para baixo, sabe? Conhece pessoas assim? Às vezes nós mesmos somos assim. Os mestres da lei apanham uma mulher em flagrante adultério, e eles trazem a mulher à presença de Jesus, porque eles querem fazer uma pegadinha com Jesus. Eles querem colocar Jesus numa armadilha. E a lei mosaica dizia que quem era pego naquela circunstância deveria ser morto. E eles trazem essa mulher à presença de Jesus, e eles expõem a mulher. A palavra diz assim, que ela é colocada ao meio, tipo assim, sem nenhum cuidado com ela mesma. Pecou, então que seja exposta. Essa era a mentalidade dos caras. Eles colocam a mulher no centro, e aí quando a mulher está lá no centro, exposta diante de todo mundo, eles chegam para Jesus e falam isso, e requerem que a lei seja executada. Olha, Jesus, na lei de Moisés vai dizer que se alguém é pego nesse pecado, ela tem que morrer. E Jesus está escrevendo no chão. Se fosse hoje, ele estaria escrevendo no iPad, né? E aí ele permanece como está, e os caras insistem. E talvez tenha rolado aquele clima de grilo, sabe? Quando o grilo começa a cantar que ninguém está falando nada, e de repente Jesus se posiciona e fala para eles algo que é o chamado checkmate. Jesus diz para aqueles mestres e peritos da lei o seguinte: se algum de vocês
não tiver nenhum pecado, tem direito de apedrejá-lo. E sabe o que acontece? Ali cria-se o que depois foram atribuir ao Michael Jackson, aquela dança de andar para trás, sabe? Aconteceu que a galera começou, ó. A Bíblia vai dizer que do mais velho até o mais novo eles saem. E de repente acontece naquela época um milagre de um encontro a sós entre Jesus e aquela mulher. Interessante, porque a condenação daquela mulher diria que ela teria que sofrer pedradas até a morte. Mas o que acontece no final da história é que ela tem um encontro não com pedras, mas com a rocha que é Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Se essa história acontecesse hoje, em 2016, eu não sei, aqui tem o Cidade Alerta na televisão, aquele programa que tem? Às vezes jorra sangue da televisão, não é? É tipo assim, tragédias. Essa história ia parar no Cidade Alerta, galera. O Datena ou o Rezende ia falar assim, corta pra lá. E ele ia falar da história de uma mulher que foi morta por apedrejamento. Era isso que poderia ter acontecido. Por que a história não termina assim? Porque no meio da história tem alguém que tem tanto amor, que é capaz de favorecer e perdoar quem pecou. Veja bem, a solução dos mestres da lei era prática demais, quase que pragmática demais. O que os mestres da lei estavam propondo para Jesus é o seguinte: essa mulher tem um pecado dentro dela, e como a gente lida com quem peca? Para terminar com o pecado que há dentro nele, a gente mata o pecador. É uma ideia tão ridícula que é como se nós disséssemos assim hoje: na África tem muitas pessoas com fome, então como que a gente termina com a fome dos africanos? A gente mata quem tem fome. Essa era mais ou menos a ideia deles. Como a gente termina com o pecado? A gente mata o pecador. Como que a gente termina com esse problema de imigração na Europa? A gente mata os imigrantes. Seria uma ideia absurda como essa. Mas eles são surpreendidos por Jesus Cristo, porque embora eles fossem mestres da lei, eles estavam agora diante do mestre dos mestres, o Senhor que tem a graça para ser apresentada a cada um deles. E Jesus tem uma outra solução para quem peca. Jesus primeiro elimina as possibilidades de condenação humana. E isso é muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta para você: quem aqui tem rede social? Levanta a mão, confessa o pecado agora. Beleza, eu também tenho, eu gosto. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a rede social é o lugar onde mais se espalha a intolerância no mundo hoje. Na rede social as pessoas se tratam com ódio. Se você discordar de mim, não vai ser suficiente você dizer para mim: olha, eu não concordo com você. Você vai dizer assim: eu não concordo com você e você é um babaca. É tipo assim que está funcionando. Inclusive, pasmem vocês, no meio daqueles que se chamam cristãos, a intolerância tomou parte. E a intolerância havia naquela época também. Não tinha rede social, mas os mestres da lei não tinham tolerância para com o pecado dos outros. A ideia deles era o seguinte: eu tenho aqui os meus pecados que ninguém conhece, mas o pecado do outro é insuportável para mim. E Jesus desbanca esse raciocínio dos mestres da lei quando ele diz assim: olha, a ideia aqui não é que possa condenar quem não tenha cometido o pecado dela. A ideia aqui é que só possa condenar aqueles que não tiverem nenhum pecado. Ou seja, se você não cometeu o que ela fez, se você cometeu um outro pecado, você perde o direito também. E isso acaba com os argumentos dos caras. E é interessante porque eu fico pensando na rede social. Mesmo quando entram os pacificadores lá, e eu tento fazer parte do grupo dos pacificadores, eu tento. Às vezes eu fico nervoso também, mordendo o dedo assim, porque é o meu lado humano. Mas eu fico pensando: o que será que vai fazer com que um dia as pessoas parem de xingar umas às outras? O que vai fazer? Porque, irmãos, a gente está dentro da igreja todo dia ouvindo falar de amor de Deus, e quando a gente chega na rede social parece que a gente se transforma em outras pessoas. O que vai fazer com que nós vivamos lá na rede social, ou lá fora, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, todo o amor que a gente experimenta de Jesus Cristo aqui dentro? O que vai fazer com que isso aconteça? E a resposta desse texto é clara. No versículo inclusive que eu li, a palavra diz assim: aqueles que o ouviram abriram mão das pedras que carregavam e se afastaram, a começar dos mais velhos. Isso me faz entender que o exemplo precisa partir primeiro daqueles que se sentem mais experientes. A única coisa que fará com que eu e você sejamos menos intolerantes e mais amorosos, a única coisa que fará com que nós abramos mãos do nosso direito de justiça e de julgar as pessoas, é se nós finalmente ouvirmos a voz de Deus.
Não basta ouvir a minha voz, eu posso argumentar com você, e desenhar, e pintar, e você pode chorar aqui. Mas se Deus não falar aos teus ouvidos, você não abre mão do teu direito de julgar as pessoas. Eu tenho um engajamento, mínimo ainda que seja, com missão Portas Abertas. E é incrível porque eu recebo boletins de Portas Abertas, e um deles que eu recebi, tinha a foto de um rapaz nigeriano, e que ele dizia algo que me detonou. O texto era assim, a foto do rapaz, ele tinha perdido alguém da sua família, alguém a quem ele amava muito. O Boko Haram, na Nigéria, é quem atua com o radicalismo religioso. E ele dizia assim, a frase dele era a seguinte, não era tipo assim, agora que eles mataram alguém a quem eu amo, eu tenho o direito de matar alguém deles também. O que aquele rapaz dizia era o seguinte, a única maneira da gente erradicar o ódio no mundo é com as armas do amor. E quando eu li aquilo, eu falei, não é possível que esse cara consiga. Como é que alguém hoje vai dizer uma coisa dessa? Isso é injusto. Alguém matou um deles, que ele tem o direito de se vingar, mas alguém que ouve a voz de Deus não pensa dessa forma. A única forma de você deixar de lado essas pedras que você tem carregado, irmãos, é se você ouvir a voz de Deus nesse lugar. Ninguém pode te convencer disso, se você não ouvir a voz de Deus. Aqueles homens ouvem a voz de Jesus e se afastam, e aquela mulher está a sós com Jesus. Então um milagre incrível acontece. Jesus era muito popular naquela época. Lembra da mulher de fluxo de sangue que queria tocá-lo de qualquer maneira e consegue com muita dificuldade, porque as pessoas estavam sempre rodeando Jesus. Mas de repente um milagre incrível acontece nessa história de João 8. Mesmo sendo tão popular como ele de fato era, o que há preparado nessa história, que tinha tudo para terminar num final trágico, agora existe um encontro a sós entre Jesus e aquela mulher. Ela conseguiu o que todo mundo tentava, ficar sozinha com Jesus. E ela experimenta isso. E quando ela tem isso, pare para pensar na dúvida que deve ter parado no coração dela. Agora que todo mundo se afastou, e que Jesus me pergunta, ninguém pode te condenar? E ela responde, ninguém, Senhor. Talvez ela tivesse pensado, mas esse aí, esse pode me condenar, porque esse não tem nenhum pecado. E o que Jesus fala surpreende mais uma vez a história. E toda vez que eu penso no amor de Jesus, eu sou de novo impactado. O que Jesus diz para ela, eu também não te condeno. E ele não para aí. A palavra vai dizer que nesse instante ela está paralisada, porque o pecado aprisiona a gente mesmo. Vou falar uma coisa para vocês, jovens. E não é papo de tiozinho, porque agora que eu estou velho eu vou ficar querendo dar conselho para jovens. Não é isso. É porque o pecado aprisiona a gente mesmo. Deus não quer que a gente peque, não é para estragar o nosso barato. Não é porque Deus não gosta que a gente fique feliz. É porque o pecado cobra um salário. Quando a gente peca, existe um custo nisso daí. E o salário do pecado, a Bíblia vai dizer que é a morte. Então Deus, que não quer que a gente peque, o que Ele está querendo fazer na verdade é evitar que a gente morra, porque Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Quando você resiste ao pecado, você está agradando o coração de Deus, e Deus se sente bem com isso, porque Ele não quer que você viva uma vida de pecado. E o que Ele oferece para aquela mulher, Jesus Cristo oferece àquela mulher agora que você está perdoado, porque eu também não te condeno, vá e tenha uma nova vida. Porque não vale a pena a gente viver caindo nos mesmos erros. Eu vou falar uma coisa muito séria para você, e talvez tenha gente aqui que vai ficar bravo comigo. Se você pecar hoje por um motivo e pedir perdão a Deus, sendo sincero, Ele vai perdoar você. E se acontecer de você tropeçar de novo no mesmo problema, eu acredito que se você se arrepende de novo, Ele te perdoa outra vez, porque Deus é assim. Ele não é como a gente, que a gente fala para as pessoas assim, olha, eu te perdoo, mas se acontecer de novo, está arriscado na minha lista. Deus não é assim. Você é assim, eu sou assim. Deus nunca foi desse jeito. Eu estou falando de um Deus que, enquanto homem, sendo exposto na cruz do Calvário, sendo açoitado, tomando várias chibatadas, com uma coroa de espinhos na cabeça, diante de uma multidão que o rejeita, Ele se vira para Deus e fala assim, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. O que a gente faz diante desse amor? O que eu estou te dizendo é que você não tem que evitar o pecado apenas para não sofrer o salário do pecado. A gente que ama a Deus, a gente precisa evitar o pecado por amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o pecado não combina com quem Deus é. Ele é santo.
Obviamente nós nunca chegaremos ao patamar dele, não enquanto gente aqui. Mas ele não suporta nos ver uma vida de pecado. É diferente a vida de pecado do pecar, que é o tropeço. Não estou querendo legalizar nada aqui não. Mas tem aquele pecado que infelizmente aconteceu, não foi premeditado, aconteceu, você se arrepende de todo o coração e você decide não viver mais aquilo e Deus te perdoa, porque a palavra vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É a Bíblia que está dizendo isso. 1 João 1:9. Aquela mulher tem direito agora, depois de não ser condenada pelos homens e nem por Jesus, ela tem direito a uma nova vida e ela vai em paz. Aí eu te pergunto uma coisa para nós concluirmos e orarmos juntos aqui nessa noite. Você lembra do pecado que ela cometeu? Qual era? Pode falar. Era o adultério, né? Dá para cometer adultério sozinha? Cadê o homem da história? Eu fico imaginando onde foi parar esse homem. Isso aqui são conjecturas, né? Porque a Bíblia não diz o que aconteceu com aquele homem. Mas certamente ela estava naquele ato com alguém, e esse alguém não é exposto como ela foi. Esse alguém ou fugiu antes de ser pego, porque lá em Deuteronômio ou em Levítico vai dizer que o crime de adultério era pena de morte para os dois. Cadê o homem da história? Alguém pode pensar assim: ah, Baruque, o homem se deu bem, cara. O homem fugiu, escapou. Quem sabe os amigos que foram lá e apanharam a mulher, conheciam o homem, foram coniventes com ele e deixaram ele escapar. Quem sabe isso acontece. O jeitinho brasileiro pode ter chegado na Palestina. O que aconteceu com o homem? Eu fico imaginando a história, parece aquele fantástico mundo de Bob, sabe? Que a gente fica pensando assim nas coisas. Às vezes eu fico pensando que esse homem estava peladão, correndo pelas ruas da cidade, em algum lugar, escondido. A Bíblia não diz o que aconteceu com aquele homem. E alguém pode dizer assim: Baruque, homem é mais inteligente, né, rapaz? Você viu que ele escapou. Quem disse que isso foi a melhor solução? Quem disse que a melhor solução é viver fugindo? Hoje, diante do seu pecado, e agora esquece adultério, tá bom? Porque senão a gente fica falando disso, parece que o único pecado que existe é esse. Tem a mentira, tem a fofoca, tem o apedrejar as pessoas, tem o não pagar na praça, tem o orgulho, tem a vaidade. Esquece aquele pecado daquela mulher e agora pensa nos teus. Você pode dizer assim: Baruque, eu deveria ser sagaz igual aquele rapaz, escapar. É isso que eu estou fazendo na minha vida toda. Eu peco, eu minto toda vez, eu minto, mas eu sempre escapo, sempre me dou bem. Eu nunca fui exposto, ninguém nunca me pegou no flagra, ninguém nunca me pegou na Lava Jato. Eu estou livre, cara. Está todo mundo exposto, olha lá, os caras foram presos, mas eu estou livre. Eu sou mais esperto que todo mundo. Quem disse para você? Deus nunca sonhou com uma vida de fuga para nós. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Ele veio para que nós fôssemos libertos e livres a partir da sua vida. O que eu estou dizendo para você nessa noite é que se você tem vivido uma vida de pecado, qualquer que seja ele, não vale a pena viver fugindo. Isso não faz bem para você. Uma hora o pecado cobra o seu salário. Eu trabalhei na sua vida, agora eu quero receber o que me cabe. Eu vim aqui com os meus amigos de São Paulo, hoje em Penápolis. A gente gosta de fazer esse esquema com a juventude. A gente brinca, a gente pula, e tudo isso é saudável. Eu nem tenho idade mais para isso, às vezes eu brinco isso, mas eu gosto. Eu me sinto mais jovem quando vocês me ajudam a celebrar o Senhor assim. Nós viemos para isso seria saudável. Você, irmão que está aqui, pai e mãe, não repreenda o seu filho por ser alegre na casa de Deus. Ele está sendo aqui o que ele é lá fora, e isso é maravilhoso, sem mentiras, sem vida dupla. Durante muito tempo, muitos crentes eram assim lá fora, era um cara extrovertido, brincalhão, chegava dentro da igreja, era outra pessoa, se transformava, e quando passa da porta para fora, se transformava de novo. Eu não estou dizendo que você tem que ser brincalhão, estou dizendo que você tem que ser quem Deus te criou para que você seja, com a sua identidade. Porque a multiforme graça de Deus alcança pessoas diferentes, de maneiras diferentes, e usa você de maneira diferente. Você que não gosta de música rápida, eu vou te confessar um negócio. Nessa idade aqui, eu estou preferindo as músicas mais tranquilas também. Mas isso não me dá o direito de pensar que Deus só gosta daquilo que eu gosto.
Porque eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, e não Deus é criado à minha imagem e semelhança. Então tem gente que acha assim: se eu não gosto dessa música, Deus não gosta também. É a tal da retribuição, né? Deus me fez a imagem e semelhança dele, eu estou retribuindo o favor. Isso não funciona. Nós viemos hoje aqui a Penápolis, com muita seriedade, com muito tremor e temor no coração, agradecidos pelos pastores da igreja, pela forma como nos receberam. E toda vez que eu exponho a palavra de Deus, eu estou expondo primeiro para mim. Porque eu posso vir aqui na frente e ser um fugitivo. Eu posso escolher as melhores palavras, aquelas que dão certo, aquelas que fazem as pessoas chorarem, e convencer vocês de que eu sou um santo. Mas eu nunca me vi mais dependente da misericórdia de Jesus do que eu me vejo hoje. Eu preciso dele para subir aqui e não ser um ator, para subir aqui e não interpretar um papel, para ir lá na rua e ser lá fora aquilo que eu sou aqui dentro. Nós viemos a Penápolis com muita seriedade e com muito amor falar com vocês, de qualquer idade, com o nosso próprio coração. Não vale a pena essa vida de fugitivo. O cara aparentemente se deu bem, mas deve ter levado o resto da vida fugindo das pessoas. Aquela mulher não. Aquela mulher que foi exposta, e isso é difícil. Ela encontrou algo que o dinheiro não pode comprar. Ela encontrou algo que uma posição social não pode garantir. Você pode ser filhinho de papai, você pode ter uma grana no banco, você pode ser o único jovem da escola que tem um carro, você pode ser o mais necessitado, carente. O que eu estou querendo te dizer é que a sua condição financeira não vai garantir a paz do seu coração. Nem o pobre, nem o rico, ninguém. É Deus quem pode fazer isso por nós. E nós viemos lá de São Paulo, das nossas casas, deixamos nossas esposas, porque nós acreditamos nesse evangelho que transforma a gente de verdade, que nos faz ser menos intolerantes. Eu não estou dizendo que a gente tem que concordar um com o outro o tempo todo. Isso é utopia. Unidade não é uniformidade. Uniformidade é quando todo mundo é exatamente igual. Virou para cá, vira todo mundo, entendeu? Isso é uniformidade. Veste todo mundo igual. Unidade é outra coisa. Unidade é conseguir caminhar junto, apesar das diferenças. Eu vim aqui dizer a você que não vale a pena fugir, que vale a pena se apresentar diante do Senhor com seus pecados, com seus erros, com tua situação precária, e dizer: Senhor, eu preciso do teu perdão e da tua misericórdia. O mais legal nesse Jesus é que ele não falou assim: olha, eu sou santo, então só chegue perto de mim aqueles que são santos. O que ele diz é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queria que você fechasse teus olhos. Por favor, não converse com ninguém. Feche teus olhos aí e fale com o Senhor. Se o inimigo das nossas almas preparou uma cilada para você e você caiu, qualquer que seja ela, e você nessa noite compreende que não vale a pena viver se escondendo e nem fugindo, e você quer voltar para casa com a paz que só Deus pode dar. Se você quer orar conosco a respeito disso, quero te convidar que você se exponha, mesmo que as pessoas estejam com olhos fechados, mas que você levante um dos seus braços dizendo assim: olha, eu preciso orar sobre isso. Onde está o primeiro corajoso? Pode fazer isso. E amém. Tem gente ali. Deus abençoe. Tem gente ali do lado esquerdo também. Aqui na frente tem algum jovem que precisa. Isso, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Se tiver alguém aqui, o mais importante é que Deus veja você. Eu quero orar a respeito disso. Senhor, nessa noite, Pai, nós em primeiro lugar reconhecemos que não somos nada sem o Senhor. Reconhecemos que a vida de mentira não nos satisfaz, Senhor. Reconhecemos que a vida religiosa não nos satisfaz se o Senhor não estiver conosco. O
que queremos experimentar, baseado nessa palavra que é a tua palavra, é a paz e o perdão que apenas o Senhor pode nos dar. Deus, constrange-nos todos os dias, através do seu Espírito. Que a gente não se conforme com o mundo e nem com o pecado que o mundo nos apresenta. Que a gente seja transformado pela renovação do nosso entendimento, aquilo que somente o Senhor pode fazer em nós. Que a gente deseje viver uma nova vida de verdade, sem nos preocuparmos com o tapinha nas costas no final do culto, mas estarmos atentos ao que lhe apraz, ao que lhe agrada, Senhor. Que a gente viva a tua vontade finalmente, que o teu reino sobre nós se estabeleça finalmente, não mais o nosso reino, Senhor, onde a gente se sente os maiores, onde a gente olha as pessoas, onde a gente olha os perdidos, de cima para baixo, julgando e subjulgando, debaixo da nossa crítica e do nosso olhar, que nunca oferece misericórdia, que nunca oferece às pessoas aquilo que o Senhor nos ofereceu. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, e dá-nos uma nova chance nessa noite. Nós sabemos, estamos no meio de uma multidão de pessoas, mas há dentro de nós um encontro acontecendo a sós, assim como com aquela mulher. O pecado pode não ser o mesmo, mas o que ele provoca é da mesma maneira danoso para cada um de nós e nocivo para cada um de nós. Viemos diante do Senhor, diante dessa palavra, confessar e dizer que nós precisamos do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Venho a Ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos perdido estou. Guia-me por Teu amor. Se alguém mais reconhece nessa noite que precisa do amor de Jesus, fique em pé onde você está e cante: ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça Tu estás. Se estás aqui, a liberdade, Tua vida em mim é santidade. Oh Senhor, preciso mais e mais, eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a Ti. Se eu não conseguir mais suportar, Teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, o
teu amor me guardará. Oh, 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 Senhor, de ti preciso. Cante alto, de todo o seu coração, cante a Ele. Reconheça, meu defensor, que não condena, que perdoa e justifica. De ti eu preciso, ó Senhor, de ti preciso. Amém, Senhor, meu defensor, justo e fiel. De ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu